Um clube, quando ele entra num campeonato, ele entra com o planejamento de ser campeão, alguns sim, outros não. Agora, não adianta fazer um planejamento de longo prazo sem que o primeiro passo não seja dado com excelência. E depois o segundo. Aí continuamente você vai agindo com o objetivo maior. Não, o garoto, quando ele ingressa num clube de futebol, qual que é o objetivo maior? O objetivo maior é ele ser jogador de futebol profissional. Mas para ele ser jogador de futebol profissional, ele tem que dar o primeiro passo. Sem o primeiro passo, não tem como. Tem uma história de um cliente, uma história muito interessante. Presta bastante atenção, que é uma história bem legal. Tinha um cliente aqui na Gol Mais Gol chamado André. Né? O André é um zagueiro e ele foi jogar fora do país, né? Naquela região do Irã, naquela região ali foi jogar naquela região com até um país que o Denilson também foi jogar. E aí ele conheceu um atacante daquele país, um brasileiro, que era ídolo naquele país. Agora, olha que história interessante. Esse brasileiro que se tornou ídolo nesse país, ele estava trabalhando como taxista. Olha só, ele estava trabalhando como taxista e ele sempre alimentava o sonho de ainda jogar futebol, de ser jogador de futebol. Ele tinha jogado na base quando criança, quando jovem. Aí com 17 anos ele mudou de cidade e veio morar em São Paulo. Quando ele chegou em São Paulo, ele começou a namorar e logo de cara a namorada engravidou, aí ele parou com o objetivo de se tornar jogador de futebol e teve que trabalhar. E trabalhou por diversas atividades. Aí juntou dinheiro e comprou uma frota comprou um táxi, um carro e começou a trabalhar como taxista, né? E ele jogava bola todos os finais de semana, sempre estava jogando na várzea, sempre estava buscando evoluir, sempre estava buscando estar bem e alimentando um sonho de ainda ser jogador de futebol. Só que ele já estava com 20 e poucos anos de idade já estava com uma idade avançada, em torno de 23 anos, 24 anos. Aí um dia um amigo dele que buscava ser jogador de futebol pediu para ele fazer uma correria, levar ele num treinamento que ia ter. E nesse treinamento eram jogadores, às vezes tem lugares que reúne jogadores que estão buscando oportunidades, atletas que já são profissionais, e aí há amistosos, e nesses amistosos vai empresários observar esses jogadores. E ele levou esse amigo dele para ir nesse jogo. Chegando lá, esse amigo dele sabia que ele sempre andava com uma chuteira no carro. Chegando lá, faltou um goleiro. Aí faltou um goleiro, chamaram ele estava lá, ele foi levar eles e ficou esperando ele no treino, acabar o treino. Chamaram ele para ele ir no gol, ele foi no gol para completar e ter o jogo. Um empresário mexicano. E esse taxista, que tinha um sonho ainda de ser jogador, que já estava com uma idade avançada, ele era atacante. Depois o goleiro chegou, ele saiu do gol e aí machucou um jogador. E esse jogador que machucou, olha que louco isso aí. Esse jogador que machucou um atacante. E ele entrou no lugar do atacante. Ele fez 4 gols. Mas eu não tenho certeza se foi 4 ou 3, mas ele fez vários gols. Nesse jogo, onde tinha empresários, inclusive um empresário do México. Quando acabou o jogo, o empresário mexicano foi chamar justamente ele. Só chamou ele, porque ele fez vários gols e arrebentou. Moral, o que aconteceu com ele? Ele foi jogar no México, do México ele foi jogar nesse país, no Irã, e se tornou um jogador de maior sucesso lá, era um jogador mais bem pago daquele país. Que planejamento que esse garoto fez? Ele fez uma coisa chamada A Lei da Atração, inclusive é um livro que eu li, bem legal, chamado O Desejo. Então ele na mentalidade dele, ele atraía que um dia as coisas iam acontecer na vida dele. Ele atraía, ele estava com essa vontade, ele tinha esse desejo. E as coisas aconteceram, então ele não houve nenhuma, que planejamento? Não houve o planejamento, houve o querer. E quando há o querer, tudo, o mundo, Deus te ajuda, as coisas acontecem, porque você depositou o desejo, a fé, a vontade. Então é isso. Então, mas o cara deve fazer um planejamento. Não dá. Você vai fazer, a pessoa às vezes vai fazer um planejamento sem conhecer, não tem como planejar. Você deve ir até o final da rua, chegando no final da rua, você vai virar a próxima rua com um objetivo maior. Mas as pessoas te deram um norte, você tem um norte. Qual que é o norte?
O norte do teu filho é querer ser jogador de futebol. Agora você vai criando o caminho, você vai abrindo um caminho, se posicionando. Então, se, por exemplo, neste caso, esse garoto que foi aprovado, esse treinador, esse empresário mexicano deu uma oportunidade para ele. O que ele fazia? As pessoas sabiam que ele queria ser jogador de futebol, as pessoas sabiam que ele andava com chuteira dentro do carro. Provavelmente ele contava a história dele, que já tinha jogado em time de categoria de base, ele contava que ele sempre estava jogando, ele contava que ele sempre estava em atividade. Então, e ele estava próximo de pessoas que vivenciavam esse mundo. Então, quando o teu filho está próximo de pessoas que podem levar você ao objetivo que vocês querem, ao sonho de vocês, quer ingressar num clube, quer ser jogador de futebol, aumenta a possibilidade, as oportunidades, porque você está cercado de pessoas que podem trazer a oportunidade que você busca. Às vezes essa pessoa ela nem vai trazer diretamente a oportunidade para o teu filho, mas pelo fato de você estar convivendo e próximo com ela, só o fato de você estar próximo dessa pessoa, que é uma pessoa relacionada ao futebol, que é uma pessoa que tem proximidade de pessoas do futebol, só o fato disso, ela pode numa conversa com você soltar uma informação, que essa informação vai ser o gancho para você linkar com a oportunidade do teu filho. Você entende que houve planejamento para isso? Não houve nada planejado. Não houve nada planejado, mas você estava antenado a buscar, a criar uma oportunidade. Então, vocês têm uma visão maior, uma visão de longo prazo. Qual que é a visão de longo prazo? A visão de longo prazo é ser jogador de futebol. Mas qual que é o primeiro objetivo? O primeiro objetivo é ingressar num clube. Com base nisso, vocês vão se posicionar. E aí, com esse posicionamento, com a visão atenta, vocês vão estar com uma visão atenta para estar farejando a oportunidade. Vocês vão estar com uma visão atenta para estar farejando as pessoas que podem te ajudar. Então, com base nisso, você cria uma oportunidade para o teu filho. Então, tem pai que fala assim, eu gostaria de ter uma linha do tempo, né? Seria ótimo ter uma linha do tempo. Quando você vai fazer um planejamento no papel, cabe tudo no papel. Tudo cabe no papel, ok? Tudo cabe no papel. Mas às vezes as coisas não saem como você colocou no papel. Entendeu? As coisas não saem. E aí a família, a mãe, o pai, vocês têm que ter resiliência para entender que nem tudo às vezes sai como vocês planejaram. E não é por causa disso que vocês vão parar de buscar, avante no teu objetivo. Porque os obstáculos, não tem jeito, vai aparecer. O João fala, a dedicação nos treinos diários é o principal. É a dedicação. É você, quando você foca no que está sob o teu controle, quando o teu filho foca no que está sob o controle, e o que está sob o controle do teu filho? O que está sob o controle do teu filho é ele treinar, buscar evolução contínua. E o que está sobre o teu controle, pai? O que está sob o controle do pai e da mãe? Sob o controle de vocês, tá vocês se posicionarem em ambiente aonde poderá surgir oportunidade para vocês. E isso está sob o teu controle. Agora, saber o que vai acontecer não está sob o teu controle. E aí vocês não devem se focar naquilo que não está sob o teu controle e devem se dedicar no que está sob o controle da família. Aí após isso, as portas vão se abrindo.